bom dia para você, uma ótima terça-feira. Quero você com a sua lição na mão. Nesta terça nós estamos falando sobre um salmo de desespero. Ontem nós falamos a respeito dos sentimentos ruins, das coisas ruins que acontecem na nossa vida e que nós precisamos colocar diante de Deus em nossas orações, também as coisas ruins. E agora vem a questão dos momentos de desespero, de muita angústia, de muito medo. E a lição traz aqui o Salmo 22, no versículo 1, onde retrata a respeito de um momento ali de dor e solidão, onde o salmista escreveu o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras do meu gemido? Quando você escuta essas palavras, assim como eu, você talvez consiga lembrar que essas mesmas palavras foram proferidas por Jesus na cruz. No momento em que ele estava ali pendurado naquela cruz, sofrendo, sentindo ali a separação de Deus Pai, o clamor de Jesus foi: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui nós conseguimos ver que Jesus, ele também fazia o uso dos salmos, o estudo dos salmos, e utilizava isso na vida dele. E se o próprio Jesus, se o próprio Cristo utilizava dos salmos nos seus momentos de angústia, por que nós, meros mortais, não faremos o mesmo? É nos salmos onde muitas vezes nós vamos conseguir encontrar as palavras certas para expor aquilo que estamos sentindo. Porque ontem nós falamos que os salmistas também tinham seus momentos de dificuldade, de angústia, de dor, e usavam desses hinos, dessas orações, para expor aquilo que tinha no seu coração. Jesus utilizou das palavras de um salmo para expor aquilo que havia no seu coração. E da mesma forma, quando faltarem palavras para mim e para você expressarmos aquilo que está afetando a nossa vida, aquilo que tem nos tirado o chão, os salmos podem ser utilizados para nós falarmos a Deus aquilo que estamos sentindo. Aqui nós encontramos ainda no Salmo 22, só que agora lá no verso 22, a seguinte frase: A meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. No mesmo salmo, ele clama a Deus em desespero e pergunta: Deus, por que me desamparaste? E logo à frente ele fala que vai louvar e engrandecer o nome de Deus em público. Então, ao mesmo momento ali em que ele clama, suplica pela presença de Deus, ele expressa a sua fé em Deus e ainda declara que mesmo em meio à dor, mesmo se sentindo desamparado, angustiado, ele vai louvar a Deus. Então, quando nós vemos essas palavras, quando nós analisamos esse salmo, nós conseguimos entender o quê? Que eles nos ensinam a olhar a situação além do momento ao qual nós estamos vivendo. Olhar para o momento de dor, mas com fé de que as coisas vão se resolver. Com fé de que Deus não nos desamparou. Que mesmo em meio àquele momento de dor e de angústia, nós vamos continuar acreditando e louvando a Deus, crendo que Ele fará aquilo que for necessário da melhor maneira possível. Mas para isso nós precisamos ter fé. Os adoradores são levados a abandonar seus fardos de dor, decepção, raiva e desespero diante de Deus e a confiar nele, sejam quais forem as circunstâncias. É uma tarefa fácil? Não, porque nós gostamos de ter as coisas sob controle. Nós gostamos de coordenar as coisas ao nosso modo e fazer as coisas ali conforme o nosso querer. Então, confiar em Deus e deixar que Ele resolva pode ser uma tarefa extremamente difícil, mas os salmos nos ensinam que nós devemos confiar e entregar nas mãos de Deus. Ali, ao longo do salmo, a mudança do início, onde ocorre o lamento, para o final, onde ele traz a respeito do louvor, pode ser observado ao longo de vários salmos, não só no 22, mas outros salmos ocorrem a mesma ação, de iniciar com um momento de angústia, um momento de desespero, de clamor, e ao final virem as palavras de confiança, de que eu sei que Deus está comigo e eu continuarei louvando, eu continuarei agradecendo, eu continuarei colocando as minhas súplicas aos pés de Deus,
porque ao final tudo vai acontecer da maneira correta. E quando nós analisamos esse tipo de ação, dessa mudança do lamento para o engrandecimento do nome de Deus, nós vemos a transformação espiritual que ocorre quando a gente encontra o conforto na oração. Somente quando você se coloca em oração com o coração realmente entregue é que esse conforto e essa mudança de pensamento vai acontecer. Mas é necessário que a sua oração, que o seu clamor, que o seu pedido seja colocado realmente com entrega e com confiança nas mãos de Deus. Eu espero você aqui amanhã para nós continuarmos a nossa semana de estudos, mas aproveita que você está por aqui e compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.